Boa noite, sejam bem-vindos à segunda noite de conferências das 8ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da USP. Meu nome é Selby Pegoraro, estamos aqui com nosso segundo conferencista, um tema que eu acho que interessa a muitos dos nossos colegas, que é a inteligência artificial, né? Que isso aí está mexendo muito no meio criativo, né? A gente vê nos filmes, nas histórias em quadrinhos, na produção gráfica e em tudo, né? Na verdade, isso aí está impactando muita coisa. Então, acho que foi muito proveitoso, né? Que a nossa organização discutiu fazer o convite, né? Para trazer um pesquisador que trabalha esse tema. Então, nós temos aqui o professor Renato Gonçalves Ferreira Filho, que é doutor em Ciências da Comunicação aqui pela Escola de Comunicações e Artes da USP, mestre em Filosofia pelo Instituto de Estudos Brasileiros, também aqui da USP, onde também realizou pós-doutorado, né? Então, atualmente ele pesquisa as relações entre inteligência artificial generativa e a criatividade, com foco no processamento de linguagem natural, na interface humano-máquina, em diálogo com a semiótica, a linguística, a psicanálise e as ciências da computação. E é autor também, é bom a gente fazer essa divulgação, ele vai mostrar depois o livro, autor do livro Criação, Criatividade e Inteligência Artificial, que é um livro introdutório, né, que parte da ideia da integração entre a criatividade e a inteligência artificial generativa. Então, seja bem-vindo, professor Renato. Obrigado por essa introdução linda. Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui. Né, como o Selby falou, né, eu sou da casa da ECA USP, fiz minha graduação aqui e uma felicidade de voltar mais uma vez, né, aqui nesse prédio que foi onde eu mais gostava das aulas, porque não era lá na publicidade, eu gostava da comunicação como um todo. E grande parte do que eu vou falar aqui é algo que veio de uma demanda, né, obviamente atual, da minha atuação como professor de criação, né? Eu dou aula na SPM em criação, né? Então eu dou aula de redação em comunicação, já dei aula de direção de arte, já dei aula de processos criativos, e a primeira vez que veio um aluno, que a gente faz muita atividade prática, e é um aluno que não fazia nada, nunca fez nada na aula, ele veio com um texto maravilhoso. Se você lesse ali, você ficava meio assim, né? Não dizia muita coisa, mas estava bem escrito, minimamente. E aí, isso faz uns 2 anos e meio, eu falei assim, isso é ChatGPT, né? Ele assim, não, professor, não é ChatGPT. Falei, isso é ChatGPT. Aí eu peguei o enunciado que eu tinha dado para ele, que era fazer um e-mail marketing, uma coisa assim, e botei no ChatGPT na frente de todo mundo. E aí ele foi desmascarado, eu fiquei com um ódio enorme. No começo eu tive muito ódio, eu falei assim, minha profissão acabou. Eu dou aula de ensinar texto. De repente veio uma máquina que faz texto. Depois eu tive pena um pouco dele, que eu falei assim, ele está gastando sei lá quanto a mensalidade para aprender a apertar um botão. E aí eu fui pesquisar, né, e fui encarar esse touro, que é a IA generativa, que venho pesquisando, e como o Selby comentou, esse livro eu lancei no final do ano passado, Criação, Criatividade e Inteligência Artificial, que foi uma resposta a essas demandas, né? Então, é algo que não tem jeito. Se eu me lamentasse e falasse assim, acabou minha profissão, né? Eu estava lascado, porque, de fato, se a gente deixar tudo isso passar, essa boiada passar, né, na IA, de virar meros apertadores de botão, acabou. Mas é uma atitude de tentar entender, né? E eu sinto que também, muitas vezes, a gente fala da IA, mas não fala da IA, no fundo, né? A gente fica uma coisa só na superfície, né? Então, muito porque o tema vem das ciências da computação, né? Que é uma área muito dura, com discussões, né? Você vai tentar ler um livro de ciências da computação, se você não minimamente for introduzido naquele tema, você vai
pirar, você vai falar assim, não é, ainda mais agente de comunicação, agente de arte, de criação, né? Então esse livro foi uma tentativa de traduzir alguns aspectos, né, desse campo das ciências da computação para comunicação, para criação, né, para criatividade, né? Então é destinado para todas as áreas, porque acabei, né, o livro é estruturado, primeiro falar o que é criatividade, né, e a IA faz isso, né, convoca a gente a pensar assim, o que é humano, o que é máquina, né? E uma delas é a criatividade, né? Isso é inegável, né? E aí a gente sai daquele mito que a criatividade é algo, uma inspiração meramente divina, ou enfim, né? Depois até vou comentar um pouco sobre isso na minha fala. Depois, né, eu vou falar sobre o que é a inteligência artificial também, porque é uma coisa que está aí na discussão, mas que estrutura a IA? Que de fato é IA? E tem muita coisa que a gente fala que é IA e não é IA. Que se vende como IA e não é. Né? Então tem muita automação por aí que se vende como IA e não é, por exemplo. E depois eu vou partir das 3 matrizes da linguagem do pensamento, aí eu tomo emprestado da Santaella, Lúcia Santaella, a matriz verbal, a matriz visual e a matriz sonora, e aí um capítulo dedicado a cada uma delas, e obviamente fazendo inflexão às lógicas da IA. E aí finalizo com a questão, obviamente, da ética, né? Não é o foco tanto nesse livro da ética, porque eu acho que já tem muita discussão, embora a gente vai fazer aqui hoje, né, também discussões em relação à ética, mas eu senti a falta do pessoal estudar, de fato, o que é IA, pra gente aí criticar. Então, parte da minha fala vai também nesse sentido, assim, fazer a crítica a partir desses embasamentos. Por isso, elementos para crítica da IA. Né? Também tenho pesquisado, né, produzido outras coisas, artigos, enfim, né, mais recentemente também, obviamente, né, por vir da publicidade, também sou convocado a estudar, né, a retórica publicitária em torno da IA, né, até vou mostrar algumas coisinhas, né, e em termos criativos, além da atuação como professor, eu trabalho muito com a Marina Lima, cantora, compositora, que também é muito interessante observar, né, assim, como no campo, né, prático a gente ainda tem um bastião aí da criatividade e como as tecnologias perpassam isso, né, então a gente, né, eu lancei um livro sobre o Fugaz, né, em 2022, o disco, tem na biblioteca. Assino o roteiro junto com o Fernando Muniz do show comemorativo de 70 anos, que ela não gosta de data cheia, então é 69 anos, agora também, que estreou semana passada, e a gente faz um show, também fica o convite aí, as aspas aí, a gente faz um show que é Uma Noite com Marina, que a gente conversa, né? Eu subo no palco, a gente conversa sobre canções, e a gente vai apresentar agora até no Sesc Pompeia, acho que é dia 13 e 14. Enfim, fica aí o convite. Bom, a minha fala hoje, ela foi estruturada numa coisa bem assim, dialética, assim, que só uma estrutura, assim, para a gente pensar e trazer questões. Né? Então a tese principal é que a inteligência artificial é uma ameaça, de fato, ao campo criativo. Né? E, obviamente, a antítese, a inteligência artificial não é uma ameaça. Né? E, obviamente, não é nem lá nem cá. Né? Eu quero chegar na síntese de que o campo criativo, né, deve ser repensado a partir da inteligência artificial. Né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, por exemplo, um colega meu que é quadrinista, Bruno Brunelli, que tem o Pontos Ilustrados, enfim, ele comentou isso. Assim, ele ficou meio chateado com o que eu falei. Eu tinha postado alguma coisa sobre IA, e, enfim, divulgando. E ele falou assim, ele postou assim, na mesma hora, assim, eu nem falei com ele, mas respondi ali para ele, né? E quem fala da IA não pensa no trabalhador. De certa forma ele está certo, mas também não é lá nem cá. Né? Porque ele fala assim, quem fala que a IA é só uma ferramenta não pensa no trabalhador. E de fato, se a gente for parar para pensar, e aí essa, né, na minha tese ali, né, eu vou falar, o mercado amou a IA, obviamente, pela lógica da produtividade, fazer mais com menos, etc. Mas, justamente por causa disso, o que eu defendo é que a gente cada vez mais tem que encarar esse touro e falar, não, isso é uma ferramenta, não me substitui. E por N razões, por isso, né, que é essa antítese. Então vamos lá, vamos para a primeira parada, que é a inteligência artificial uma ameaça ao campo criativo. Vocês têm acompanhado, né? Eu acho que a discussão está muito aí, né? Tá em todos os lugares em relação ao mercado de trabalho. Né? De fato, a gente vê empresas trocando funcionários, né, por
máquinas em alguns casos, né? Então a gente vê discussões até no Senado, discussões, né, a gente vê nos Estados Unidos recentemente, né, a greve dos roteiristas, que em parte tinha como pauta também a IA, mas não era o principal tópico, mas estava lá, né? HQ, né, não podia deixar de trazer, embora eu seja um estrangeiro aqui nessas jornadas, né, quis também pesquisar um pouco o que está rolando, né, e já tem discussões em relação a isso, né? De fato, né, o mercado ama tudo que é mais ágil e que tem menos custo, né? Isso a gente percebe, e isso é reiterado diversas vezes, né, na forma como o mercado usa a IA, pelo menos no mercado criativo, né? Isso também traz uma questão em relação à euforização do mercado em relação à IA, né? Vocês volta e meia devem ver assim, olha que maravilha, a IA fez tal coisa, fez uma campanha, fez um produto, etc., né? Ou, por exemplo, essa notícia, né? Google usará a inteligência artificial para criar campanhas publicitárias. O Google já usa IA desde 2006, 2007. Né? Só que o termo é muito atraente, inteligência artificial. Inclusive o nome, né, é um nome que nos leva ao equívoco. Por quê? A gente acha que é inteligência igual à inteligência humana. Né? Se existe a humana, existe a artificial, e na sua completude. E não é bem assim. Né? Ou, né, a Pfizer lança campanha de conscientização usando deepfake, usou IA. Né? Na educação, também a gente vê vários, né, a gente vê esse misto de entusiasmo e também de medo um pouco. Né? O que tem agora de artigo, ou gente que faz comunicação nos eventos, falando assim, e faz o texto, e no final revela assim, foi feito com IA. Aí todo mundo, uau, que maravilha, que, nossa, que impressionante. Ou o caso do Manuel Castles, né, que teve esse texto sobre o ChatGPT, que foi escrito pelo ChatGPT, né, e que eu vi muitos colegas, pesquisadores, achando incrível, falando assim, nossa, meu Deus, ou assim, acabou a nossa profissão. Não é bem assim, né? Mas isso tudo ajuda a alimentar esse imaginário, né, da IA como um monstro, e de fato ela tem trazido questões. Né? Ou no campo das artes, né, visuais, a gente teve o caso em 2018 de uma obra que foi, né, leiloada por 300 mil libras e foi feita com IA, né, de um coletivo chamado Obvious, que tem várias obras, mas essa especificamente, né, alcançou uma cifra muito grande, enfim. Né? Ou o caso, né, exemplar da Elis Regina, que foi revivida, e aí tem todo o discurso, né, de que inteligência artificial traz Elis Regina à vida. Né? Tem um exagero aí, né, assim, que, né, levanta-te, anda, né, assim, das catapultas. Então, assim, o que acontece? Se você for parar para pensar, o que você entende quando a inteligência artificial trouxe a Elis Regina à vida? Que o comercial inteiro foi feito por IA. Que não é verdade. Né? A IA é usada, né, em frames específicos para sobrepor o rosto da atriz. Mas o discurso que se fez, e que obviamente a Volkswagen amou, porque deu mais visibilidade para eles, foi de que foi feito com IA. E aí tem uma coisa também que é muito interessante de perceber na linguagem. Muita gente fala assim, a IA fez tal coisa. Então, esta obra foi feita por IA. Quando, na verdade, né, uma coisa que eu pleiteio é assim, foi feito com IA. Né? Não é feito por, como se a IA fosse uma entidade. Por quê? Porque tem um humano ali, que dá a indicação. Claro que pode existir, né, obras feitas por IA, só que, obviamente, para quem interessa, né? Só eles que, né? Só a IA vai ler as obras feitas por IA. Né? Tem um humano no processo, né? Na escolha, no prompt, né? O prompt é uma palavra que faz parte do vocabulário das ferramentas de IA. Né? E aí também é uma coisa, né? Nem tudo é IA. Né? Existem subdivisões. No caso nosso, eu estou falando de IA aqui, mas é um subcampo que chama IA generativa. E a IA dedicada a gerar produtos criativos de toda sorte. Textos, imagens, sons, etc. Né? Mas para ficar mais curto, eu falo IA, mas assim, entendam que eu estou falando da IA generativa, porque a IA também é usada em vários outros campos, na medicina, nos jogos, etc. Bom, outro exemplo, né, de como a IA tem sido vendida como, né, supra-humana, né, textos de campanhas feitas totalmente por ChatGPT. Né? Então teve foi em 2023,
teve essa briguinha entre o McDonald's e o Burger King, e o McDonald's falou assim, qual que é o hambúrguer mais famoso do mundo? E aí o ChatGPT respondeu. Aí percebe assim, né? Sempre assim, né? Humanizando, né? Responde, o ChatGPT respondeu, né? Que é o Big Mac, etc. E aí depois o Burger King fez assim, e qual é o maior? E aí a ChatGPT respondeu que era o Burger King, o Whopper. Só que assim, se você lê o texto, você percebe que não é uma inteligência ali. Ele está reproduzindo outros textos da internet. E ele pega, né? Porque a IA, ela trabalha com probabilidade. Né? Ela pega o que está mais... Ela faz uma varredura das informações e vê qual é a recorrência maior que aparece. Né? E ela dá a resposta. Então, obviamente, se 1000 sites falam que o McDonald's, o Big Mac é o melhor hambúrguer, ela vai dar essa resposta. Né? O pensamento da máquina, eu falo isso para os alunos, né, de graduação, não é conteudista. E aí eu vou falar um pouquinho melhor na segunda parte aqui. Né? Mas enfim, isso daqui chamou muito a minha atenção, né? Porque essa foi uma campanha do Bard, que agora é Gemini, do Google, que é tipo o ChatGPT. Né? O ChatGPT virou sinônimo de categoria, né? Virou o nosso bombril da IA. Né? ChatGPT virou... Mas é o ChatGPT da Google. Né? E achei muito interessante essa campanha porque ela materializa exatamente essa ideologia que muita gente, quando usa IA de forma indiscriminada ou sem crítica mínima, acaba caindo. Que é o seguinte, olha só. Então, manos e manas, e a minha rotina é essa. Como seria a de vocês? Esse fluxo aqui é maravilhoso, né? Materializa tudo. Tenho uma tarefa, peço ajuda ao Bard, termino mais rápido, ganho mais tarefas. Né? Qual que é o dito aí, o não dito, né? Produtividade, fazer mais com menos. Né? E isso é o que o aluno na escola, é o que o aluno na graduação faz. Né? Não quero fazer essa tarefa, vou lá e aperto um botão e seja o que Deus quiser. E é atraente. Né? Por quê? Para o aluno, parece que é uma coisa super completa a tarefa. Por quê? Vem bem escrita, né? A máquina não erra o português. Né? Ela é melhor que a gente nisso. Por quê? Porque a gramática é lógica. E tudo que é lógico, a máquina entende. Agora, tem coisas de conteúdo que são da semântica, da pragmática, que a máquina não entende tão bem. Né? Porque são níveis mais abstratos da linguagem verbal. Mas, em termos gramaticais, pontuação, né, as palavras, tudo é muito perfeito. Inclusive, né, quem dá aula, a dica para saber fechar GPT é ver se não tem nenhum erro de português. É o primeiro passo. O aluno sempre erra uma vírgula, a gente erra, né? Às vezes vai mandar um artigo, né? Você revisa 1000 vezes, puxa, passou isso daqui e tal. A máquina é perfeita nisso. Né? Mas o que mais me interessa nessa campanha é isso, né? Assim, olha a lógica. Né? Não é uma lógica para libertar o sujeito. Até tem, volta e meia, veja você ter um tweet que é para dar mais trabalho, exatamente. Não é assim, uma IA para lavar minha louça. Né? É uma IA para, né, produzir mais. Né? Então, e isso o mercado ama. Então, de fato, sob esse aspecto, a IA é uma ameaça ao trabalhador. Por que eu vou pagar CLT? CLT. Coisa, né? CLT. Outro dia uma aluna me perguntou o que é CLT. Juro por Deus. Não quero. Né? Não, tem medo. Né? Porque é isso, é o discurso, né? Seja seu próprio empreendedor de si. Né? Que a gente vai em vários níveis, né? Desde o cara Faria Lima até o motoqueiro, que acha que é empreendedor. E está sendo explorado ali né, pelo iFood, etc. Né? Tem seus próprios veículos. Se eles se machucam, né, já era. Enfim, isso tudo, né, é muito perigoso para o trabalho mesmo. Porque a gente produzir mais com menos e é para ter mais trabalho. Né? Isso é o discurso que a gente tem que enxergar, discriminar, né, ou seja, sublinhar e tentar lutar contra. Né? Então, eu não acredito numa visão fatalista. Né? Tipo assim, talvez nós não vamos vencer, né? Assim, mas pelo menos que a gente saiba, né, identificar, né, esses discursos que são dominantes em várias esferas, porque aí é o neoliberalismo, etc., mas que no caso da IA está muito assim na nossa cara. Né? Outra coisa também que é muito interessante de observar nessa campanha, né, foi como tem uma hiperhumanização da IA. Né? E é engraçado porque
eles representam o usuário como cachorrinhos e gatinhos. Né? Não é uma coisa aleatória. Claro que tem um lado aí de você, né, fazer uma linguagem mais kawaii, uma coisa mais, né, fofinha, etc. Mas tem um lado de você, olha, esse, ó, tá sem ideias? Você é esse cachorrinho. Bard, quero 10 receitas para cozinhar. De certa forma, tá falando assim, ó, o usuário precisa de um tutor, que é a IA. Né, que é outra também mentalidade que se tem de que a máquina é melhor que o humano. E nem é. Nem sempre. Em alguns aspectos ela é melhor, como reconhecimento de padrões. Mas na grande maioria, não. Então isso é, né, uma hiperhumanização de quase ser um super-homem, a máquina. E tem sempre a prosopopeia, né? Assim, Bard, me ajude. Né? Tem gente que escreve no ChatGPT, por favor, faça tal texto, né? Pede com jeitinho. Eu peço, né? Às vezes eu peço, por quê? Né? Enfim, tudo isso para identificar que, de fato, né, sob certo aspecto, nessa ideologia dominante que a gente tem, na linguagem, nos debates públicos, a IA é uma ameaça, sim, ao trabalho criativo, ao campo criativo, tal qual a gente o conhece, o campo criativo que a gente conhece. Né? Também a gente tem, né, movimentos de críticas à IA, né? Então, a gente tem experimentos, né? A gente tem grupos de artistas que estão pensando a IA, usando a IA para aplicar e ver as bizarrices. Então, por exemplo, teve um coletivo de agências criativas que fizeram campanhas bizarras, assim, né? Com marcas para mostrar como o resultado da IA é incompleta, dependendo de como você faz, etc. Enfim, tem mesmo dentro dessa dominação, desse discurso dominante, a gente também tem resistências, né? Dentro, obviamente, porque também a resistência no sentido assim, né? Usou, mas também para chamar atenção, né? Enfim, não é para mudar nada. E agora a gente entra, né, de que o outro lado, pensar como a IA pode não ser uma ameaça ao campo criativo, obviamente se a gente nadar contra esse discurso corrente, que todo mundo compartilha em maior ou menor grau, sem querer. Né? Então toda vez que alguém fala assim, nossa, que absurdo, a IA fez a Elis Regina reviver, ou alguém fala assim, é maravilhosa a IA, a gente está reforçando essa ideologia dominante de que ela é um ente, que ela faz tudo sozinha, que ela vai, né, dominar o mundo, etc, etc. Pode ser que um dia sim, né? Enfim. Primeiro passo, né, uma coisa que eu fiquei pensando muito com a questão da IA foi em relação às ferramentas. Né? A criatividade sempre teve atrelada, de certa forma, às ferramentas que a gente usa. Né? Então, assim, uma coisa é você escrever à mão, outra coisa é você escrever no computador. Vocês têm essa experiência, né? Ou seja, escrever um artigo no computador te permite certas coisas que escrever no papel não permite. E o contrário também. Né? Então, você pode deletar. Quantas vezes você não escreve um texto e dá um Ctrl+C aqui, né? Copia ou corta. Aí depois, não, essa parte é melhor ficar lá atrás ou mais para frente. Isso tudo vai mexendo na nossa plasticidade criativa, de certa forma. Né? Então, as ferramentas, elas direcionam o nosso pensamento criativo. Isso sempre foi assim. A gente tem vários exemplos disso, né? Coloquei aqui o caso da fotografia. Né? Quando a fotografia surgiu, os pintores falaram que nem a gente aqui. E agora? Lascou. Vou virar Uber. Dizendo, né? Vai mudar a profissão. Né? Só que o que aconteceu? Né? E a fotografia fez com que a gente repensasse a pintura, né? Que era uma representação fiel à realidade. E a fotografia faz algo melhor que a pintura. Né? Em certas... Sou contra, né? Não estou falando mal das pinturas, mas assim, naquela mentalidade da época, a fotografia registrava melhor que o pintor, né? Mais fidedignamente. E o que alguns artistas ali, né, na época, né, na França, fizeram? Deixa eu ver isso daqui. Deixa eu ver essa fotografia aqui. E aí alguns artistas pensaram a pintura pós-fotografia. Então, reinventaram poses, enquadramentos, os contextos, né, o conteúdo, ou seja, né, vou fazer uma pintura do bar, vou fazer uma pintura do parque, não vou mais fazer posado, etc. Né? Então, alguns artistas, pintores, se ligaram na fotografia com curiosidade e a partir disso repensou a seu próprio fazer. O que foi muito interessante, porque de fato a fotografia deu um salto na pintura, né, nas artes plásticas. Né? Ou, né, também aí no caso dos ilustradores, né, e aqui obviamente
veio mais da publicidade, mas também com certeza pode se aplicar, né, em HQ, que é a questão da ilustração à mão e a ilustração digital, né? Bom, imagina, quem só escrevia, só quem desenhava à mão, de repente veio o Photoshop, CorelDRAW, enfim, né, que veio antes. E aí? E agora? Né? Só que eles tiveram que fazer uma migração nesse caso, né, do analógico para o digital, ou juntar os dois. Né? Você começa no analógico e passa para o digital. Ou faz o digital, passa para o analógico, faz intervenções, depois digitaliza. Né? E qual é o grande segredo aqui? Que é uma coisa interessante também, as pessoas, né, o pessoal em informação também não entende muitas vezes. É que não adianta nada você abrir o Photoshop se você não souber minimamente composição visual. Esquece. Né? Mas o pensamento em camadas que são dos layers, né, do Photoshop e das ferramentas gráficas também trouxeram novas possibilidades. Mas o fundamento está ali. Está em quem sabe desenhar desde sempre. Então, com a IA, a gente não pode esquecer que os conhecimentos, eu acho que uma coisa que eu tenho pleiteado, assim, tentado trabalhar é o seguinte: nunca antes foi tão importante ter repertório para usar IA. Né? Nunca antes foi tão importante história da arte, nunca antes foi tão importante estudo das linguagens, estudo literário, né? Porque se você não tivesse repertório, a máquina vai te dar qualquer coisa. Mesmo que usam só para dar o resultado final. Né? Porque também a IA você não precisa usar para fazer todo o processo. Né? Tem gente que usa no começo, tem gente que usa no meio, tem gente que usa no final só do processo criativo. Né? Mas mesmo no caso das pessoas que fazem a IA do começo ao fim, se você não souber o que pedir, se você não tiver referência, ela vai te dar qualquer coisa. Né? Então, acho que isso é uma discussão que a gente vê muito na comunicação. Né? Qual é o peso entre as novidades e a base? Né? Ou seja, os conteúdos básicos que a gente sempre aprendeu. Né? Muitas vezes na comunicação e nas artes, a gente vê novas linguagens surgindo e a gente esquece de olhar para as bases. Sendo que as bases não mudam. As novidades vão vir o tempo todo, né? E é um saco trabalhar com comunicação, porque toda hora tem alguma novidade. A IA, puta merda, vou estudar IA de... Pô, essa altura do campeonato tem que estudar um tema novo, né? Mas é isso, mas as bases são uma só. Né? Então, por exemplo, no ChatGPT, a base é o dialogismo, que é o que a gente estuda lá na linguística, lá atrás. Né? Você tem que entender disso. Né? Bom, música também, né? Assim, a questão do estúdio, a questão dos canais digitais, isso tudo revolucionou o mercado da música para um lado positivo também. Né? Por quê? Obviamente, né, muitos músicos deixam de tocar, porque você pode simular. Eu não estou falando nem de IA, estou falando aqui, né, de Pro Tools, GarageBand, que o pessoal tem aí e tal. Mas, por exemplo, isso possibilitou com que novos artistas que não tinham acesso à indústria tivessem acesso a produzir suas próprias músicas. Então, todo o movimento do funk, todo o movimento do rap, deve muito à tecnologia. Né? A tecnologia acessível ali e que permite com que o cara que não tem um conhecimento musical consiga programar bases eletrônicas a partir dos loops, etc. Né? Então, isso é uma questão da relação entre, né, as ferramentas e a criatividade. E o social também, de certa forma. Outra coisa, IA não é uma coisa nova. Né? Também a gente está vendendo como se fosse, né, a reinventar a roda. Né? IA é uma coisa que a gente já vem falando há décadas. Né? Em 1950, o Alan Turing, que é o meme, né, o primeiro homossexual que criou a internet, agradeça a Alan Turing hoje e tal, ele já falou sobre IA. Né? Ele fez um artigo que é: podem as máquinas pensar? Né? E ali já era o começo, né, de tentar pensar uma máquina que reproduzisse o humano, pelo menos o pensamento. Né? Depois, obviamente, né, foi evoluindo. A gente pode falar que ali na década de 80 tem a criação do campo de estudos em IA, né? Obviamente dentro das ciências da computação, então os caras fechados ali no escritório, assim, no laboratório, né? E com o tempo, sobretudo com a internet e o avanço das redes sociais e os buscadores, né, a gente tem uma evolução rápida. Né? E aí a gente tem, por exemplo, em 2006, o Google começa a usar ferramentas de IA que mapeiam o que a pessoa está pesquisando, mapeia onde ela está, mapeia qual o comportamento de uso dela e dá uma busca personalizada para ela. Né? Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui, acarajé, aqui agora, e comparar com uma mulher de 50 anos em Salvador agora,
no bairro da Graça, vai ser outro resultado. Né? Isso é desde 2006. Né? E aí nasce, né, a questão das bolhas de conteúdo. Né? Que também, aí passa a questão algorítmica, né, de que os resultados são enviesados. Tudo está ali, desde 2006. Né? Obviamente, com as redes sociais, isso se espraia. Né? E aí fica a minha dica, né, de livro que é maravilhoso, que é do Elie Pariset, né, o filtro invisível, que a internet está escondendo de você. É um título bem, né? Que está escondendo, mas né, não é um pouco... Mas é muito interessante, porque é isso, as bolhas. Isso tem impactos na política, tem impactos, né, nos debates sociais, vacina, tudo. Hoje em dia, se a gente quiser estudar qualquer fenômeno social, cultural, tem que passar pelo digital. Algum fenômeno contemporâneo, claramente. Né? Mas tudo passa por ali. Né? Ciências políticas têm que ir atrás da comunicação. Nesse ponto, a comunicação vai bem, né? Porque assim, nunca se precisou estudar tanto comunicação digital, tanto a questão da mediação algorítmica, porque tem impacto em tudo. Né? Então, por exemplo, a gente vê agora as eleições aqui municipais em todos os lugares, mas aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem candidatos que já entenderam isso e estão usando a ferramenta. Né? Então vai no debate para gerar o corte e acabou. Sempre foi assim, obviamente, mas agora é o corte, agora é a criação de um meme, a criação de um símbolo, né, para ser reproduzido, enfim. Uma tristeza. Tá horrível, né? Puta, né? Bom, e aí a gente tem em 2010, né, automação, geração de anúncios, uso de bots, né? Então, uma coisa, por exemplo, que a IA tem aí, né? Ainda rudimentar em alguns casos, mas, por exemplo, hoje é difícil você ter algum problema com alguma marca, com uma empresa, você não consegue falar com um humano. É difícil. É tudo pelo WhatsApp, é tudo automatizado, né? E o que acontece agora, recentemente? Por que a gente está falando tanto de IA? Porque a gente tem essas ferramentas de fácil uso, amplo, que todo mundo pode usar. Então, ChatGPT, né? Midjourney, DALL-E, Bing, que tem o Bing Image Creator, Copilot. Todas essas ferramentas estão de acesso amplo e de graça. Pode ser que um dia elas não sejam mais de graça. Mas, por enquanto, toda vez que a gente usa uma ferramenta dessa, a gente está trabalhando de graça para eles. Por quê? Porque a gente está ajudando a treinar a máquina. Né? Então, talvez seja sempre gratuito, não sei. Mas, por exemplo, já tem funcionalidades do ChatGPT que só pagando, por exemplo. Né? E os alunos pagam. Que ódio. Enfim. Então, por exemplo, na arte a gente tem, né, algumas coisas de IA, né, já, princípio, assim, não é obviamente, nossa, aqui é o DALL-E físico, não é isso, mas, por exemplo, Aaron Cohen, né, ele trabalhou, e aí tem vários artistas que faziam o que antes? Eles trabalhavam com cientistas de dados, cientistas da computação, né, então era uma coisa muito experimental. Hoje é isso, só que em grande escala, automatizado a um clique, né. Mas o pensamento já estava lá, né? A ideia de ter uma máquina produzindo, criando alguma coisa. Né? E aí entra uma coisa que é importante. Aí acho que é o seu coração, assim, que eu queria, né, passar nessa fala. Qual é a natureza da IA? É computador. Assim, né? A lógica computacional. A lógica computacional ela tem algumas especificidades. Né? Então, primeiro ponto, a inteligência artificial não é igual à inteligência humana. Ainda tem chão, tem muito chão. Né? A máquina, ela não fala, ela não produz o texto porque ela precisa daquilo para ela se enunciar e existir, como é o verbal para a psicanálise. A máquina, ela não fala porque ela tem fome, porque ela tem necessidade. Né? A máquina ela não produz imagens porque ela foi impactada por algo que ela viu e quis transformar aquela emoção em uma imagem. Né? O que acontece é que a inteligência artificial tenta emular a inteligência humana. Mas tem coisas, assim, tem um oceano enorme ainda no nosso cérebro que a IA não consegue reproduzir. E mesmo naqueles pontos que ela consegue reproduzir, é sempre parcial. É sempre de outra natureza. As máquinas não têm emoção ainda. Né? Então, assim, o ChatGPT vai te responder, mesmo que ele esteja bravo com você. Né? Assim, ele não vai enviesar a resposta porque ele quer te sacanear ali. Né? Então, tem muitas coisas. Tem ainda obviamente, daqui, sei lá, 10 anos, 20, eu não sei se vai ser a mesma coisa, mas por hora, tá longe. Tá muito longe. Isso é importante a gente lutar, né? Nós, trabalhadores,
da cultura, das artes, da criação, pesquisadores. A gente tem que firmar todo esse dia. Não, meu anjo, a IA não é igual ao humano. Não adianta você tentar. Ela pode automatizar uma ou outra ação, mas ela não vai ser igual, né? Só que o mercado quer ouvir isso? Não necessariamente. Então, volta àquela questão. O empregador, ele quer... Bom, é que nem aquela coisa assim, uma coisa é você contratar um designer que estudou, que a hora custa, sei lá, R$300, e o sobrinho que faz no Canva, que é um site que, né, tá todo mundo usando, de graça, porque o sobrinho, né, o empregador, ele não vai ter, talvez, essa sensibilidade de perceber a diferença do trabalho de um designer profissional para o Canva, que dá um molde, né, que você só preenche lá com o texto. Porém, né, essa é a nossa luta diária, de falar assim, olha, tem coisas que a IA não faz. Aliás, a grande maioria. Né? Só que encanta, porque o trabalho da IA parece completo. Né? Ela te dá uma imagem. E você fala assim, o estilo Van Gogh. Vai te dar o estilo Van Gogh. Né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas também estavam ajudando a treinar a IA e nem sabiam. Aqueles filtros, face app, né? De você... vamos ver como você ficaria cubista. Vamos ver como você ficaria surrealista. Aquilo ali estava gerando, né, treinamento para a máquina, para ela se aperfeiçoar. Né? O que é a IA? Né? E aí, eu gosto muito dessa definição. Né? É um agente inteligente que tem sensores e atuadores. O que são os sensores? Né? É como ele percebe e recebe o input. Então é bem a lógica de computação. Quem já fez computação sabe. Input e output. Né? Então o que você coloca, ele lê, interpreta, mexe e gera um output, que é o texto, que é a imagem, que é o som. Né? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele recebe o seu prompt. Faça um texto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu uso. Eu uso o ChatGPT para algumas coisas. Revisar texto. Então, assim, eu gostaria de que revisasse, por exemplo, abstract. Eu minhas dúvidas se algum gringo lê o artigo brasileiro. Eu gostaria muito que lesse. Mas, enfim, a gente tem que sempre escrever o abstract. Eu sei inglês e tal, mas às vezes dá uma preguiça de escrever. Pego lá o português e falo assim, por favor. Ele sempre, por favor, tem que ser... Vai que ele tem emoção ali, né? Vai que tem emoção, não tô sabendo, né? Atualizaram, né? Por favor, traduza para o inglês. Então, assim, esse, por favor, traduza para o inglês, e aí coloca o texto, é o input. Ele dentro tem um treinamento. O ChatGPT, por exemplo, ele pega vários textos, ele já tem, né, na sua pré-programação, vários textos, e ele faz uma varredura rápida, né, de termos e equivalências, etc. E, a partir do treinamento ali semântico, linguístico, etc., ele dá o resultado, que é o output que ele me dá. Né? O humano está em todos esses processos. Por quê? Eu que dei o input. E eu que tenho que avaliar o output. É aí que os alunos, né, que eu fico bravo, que eles não leem. Né? Eu tenho que ir lá revisar o texto. Porque às vezes ele muda expressões, né, fala outra coisa sem querer. Né? Enfim, a máquina não quer, nem não quer. Né? De outra natureza a resposta. Mas enfim, né, isso daqui já ajuda a desmistificar um pouco. É você, meu anjo, que está ali alimentando a máquina. E aí surgem questões, obviamente, a gente vai falar no final, né? Tem questões éticas, tem questões de direitos autorais, tem as questões de vieses do algoritmo, que aí gera racismo, né? O racismo algorítmico, etc. A gente já fala disso. Toda máquina passa pelo treinamento. E isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Porque senão a gente usa a máquina com uma aura mítica. Parece que é uma resposta, né, aquele texto que ele está dando um dos 10 mandamentos ali no Monte Sinai. Né? Tem um treinamento. E é nisso que a gente tem que focar, entender como funciona, minimamente. Para poder falar, olha, esse resultado aqui não vai ter tal coisa. Né? E o treinamento das máquinas, e aí entra um outro ponto, que aí está sendo discutido legalmente, usa referências de humanos. E aí tem questões éticas que a gente está discutindo, né? Então, por exemplo, o caso dos dubladores, né? Foi em março, a gente fez um debate no Cine Sesc, com uma dubladora que ela faz parte acho que é Dublagem Viva, é um movimento que ela criou, que fala do direito do uso da voz desses dubladores. Né? Por quê? O que está acontecendo muitas vezes? Ela até contou esse caso. De repente, ela se deparou com um anúncio que estava usando a voz dela. Né? Então, mas isso daí é o problema da máquina ou da empresa que usou isso daqui? Né? A máquina não sabe que, né, deu uma voz com direito autoral e tal. Né? Então, assim,
tem certos problemas que não são a máquina. Né? Tem uma frase da Björk que até abre o livro, né, que ela, eu vou até ler aqui. Ela fala o seguinte, a Björk, cantora, né, que sempre se interessou por tecnologia, né, e faz disso, né, parte da sua poética, ela fala isso, né? Toda vez que os humanos inventam algo novo, surge a questão moral de como isso pode ser usado para o bem ou o mal. Não importa se é sobre fogo, telefone, internet ou inteligência artificial. Sempre surge o mesmo enigma. Não é a ferramenta, mas o que se faz com ela. Então, assim, é a máquina que é o vilão ou é o humano que, né, direciona ali, né? Então, isso é uma discussão que sempre teve, sempre vai existir, e com a IA não é diferente, né? O humano está em todo o processo. A máquina, ela é só um agente inteligente que recebe inputs e produz outputs. Agora, os inputs que a gente usa, os outputs que a gente bota no mundo, né, e deixa passar, aí isso é do humano, né? Isso daqui, probabilidade de predição, também é fundamental de entender. A máquina, ela é pensada, né, a partir da matemática, né? Tanto é que se fala, né, math world, é o mundo matemático, né? E o mundo matemático da máquina, ela é baseada em probabilidade de acerto, sobretudo, e predição. Então, a máquina, ela varre padrões e prediz um resultado que se espera sempre certo. Então, por exemplo, para a criação, isso é uma questão, porque criatividade nem sempre quer acertar, né? A gente às vezes quer testar, quer ousar, quer fazer o erro, quer encontrar o erro, e o erro faz parte do processo. A máquina nunca quer errar. Nunca. Nunca. Por quê? Porque ela vai partir de um pensamento estatístico. Então, por exemplo, peço que faça um texto de lápide, sei lá, para o Silvio Santos. Beijo, Silvio Santos. Né? Mas o que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai varrer todos os textos que falam sobre o Silvio Santos, sobre a carreira dele, vai pegar textos que já, né, de modelos de lápides, vai fazer uma varredura e fazer tipo uma média ponderada do que tem que conter uma lápide. Não vai ser uma lápide criativa, no sentido assim, né? Vou criar aqui, vou pensar o Silvio Santos a partir do microfone. O que o microfone dele viu na trajetória dele? Não. Se você pediu um texto de lápide para o Silvio Santos, a máquina vai varrer textos de lápide e textos sobre o Silvio Santos. Simples assim, né? Então, é um pensamento probabilístico. Ele vai ver, o Silvio Santos é um comunicador, maior comunicador, que é o jargão que todo mundo falou agora. Maior comunicador. Apareceu, 80% da minha pesquisa aqui, apareceu isso. A máquina vai, então o certo é falar que ele é o maior comunicador. Por quê? Porque pela lógica matemática, tem mais chances de acerto eu falar que ele é o maior comunicador do que falar que ele, sei lá, ele foi um cara que brigou com o Teatro Oficina, né? Então, é um pensamento estatístico na medida em que ele vai tentar acertar a partir das recorrências, né? Isso daí é um ponto que a gente tem que falar assim, tá vendo? A IA, ela pensa assim, a criatividade humana pensa de outra maneira, né? Só que, para entender isso, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás, né? Tem que pensar e encarar esse touro, né? E aí que eu queria, né, só dar 2 exemplos, assim, né, que impactam muito a questão da HQ, por exemplo, que é o visual e o verbal, né? E o sonoro, obviamente, nas animações, etc., mas vou ficar nesses 2, né? O verbal, só para dar um exemplo, depois se vocês quiserem, né, tem mais outros lugares para vocês se informarem, mas só um exemplo. Por exemplo, a linguagem verbal da IA é baseada em modelo de linguagem. E olha a definição. Uma distribuição de probabilidades que descreve a verossimilhança de qualquer sentença. Isso quer dizer que eu não sei se eu tenho aqui nesse slide. Tenho aqui. Por exemplo, vocês têm aí no celular de vocês o preenchimento automático. Alguns tiram também, que às vezes erra tudo. Mas olha só, se você escreve assim, a máquina, ela vai pensar assim, o que vem depois da palavra eu? Um verbo, geralmente. Então, qual verbo geralmente vem? Claro que a máquina não faz isso, né? Eu tô aqui destrinchando, né? A máquina faz isso, né, nos cálculos rapidamente. Mas o que vem depois? Um verbo. O que geralmente essa pessoa escreve? Eu cheguei. Aí vai vir o que vem depois de eu cheguei? Um na. Por exemplo, cheguei na USP. Né? Então ele vai tentar acertar, né? Por quê? Ele já conhece a estrutura da língua, ele conhece às vezes o hábito da pessoa,
né? Então, tem palavras que você começa a escrever errado, ele vai te corrigir, mas a partir do momento que você vai errando tanto, ele já aprende. Ele não repete. Porque o segredo da IA é esse também. Ele rapidamente aprende com as respostas do usuário. Por isso que eu falei, quando vocês usam a IA, vocês estão ajudando a treinar a máquina. Que toda vez que você dá uma tarefa e você fica satisfeito com ela, ela entende assim, oba, estou no caminho certo, sou o funcionário do mês. Né? E toda vez que você fala que não, é ótimo, porque ela também ajuda a aprender outras possibilidades. Né? Então, isso é um pensamento probabilístico. E a língua não é só isso, né? O verbal não é só isso. Né? A gente fala, né, processamento de linguagem natural, PLN, né? Que é o processamento de linguagem natural. Então, é um processamento matemático que tenta simular a língua natural, a linguagem natural. Né? E hoje, o grande avanço que a gente teve nas IAs veio por causa disso, da capacidade da máquina em ler textos e interpretar, entre aspas, né? E saber organizar, né, os conteúdos, de certa forma. Só ver, né? Como que você faz uma imagem na IA? Prompt textual, entrada textual. Né? Como que você, às vezes, pede uma música? Entrada verbal. Como a máquina aprende os conteúdos? Lendo textos verbais das pessoas. Como que a máquina etiqueta, né? Deixa eu ter aqui. Faz a etiquetagem das imagens que ela vai agrupar. Texto verbal. Esse foi o grande avanço. O texto. Né? Texto verbal. Opa, peraí, volta aqui. Então, ai, que saco, peraí. É que tá ao contrário aqui também. Por que eu não virei, né? Olha lá, a IA não faria isso, a IA teria acertado, né? Puta, né? Mas é legal errar, né? Ela ia aprender. Mas é bom errar, né? Né? O erro, cada vez mais a gente tem que valorizar o erro, né? Isso é puramente humano. Né? E isso é o que nos difere. Então a gente cada vez mais tentar valorizar isso na criação, na criatividade. O erro, o experimento, a experimentação. Né? Então, isso daqui já mostra, por exemplo, um tendenciamento. É uma linguagem baseada em números, estatística, pré-treino. Pré-treino não marombeiro, né? Pré-treino, treino de, né, a partir das bases que ele tem. Por exemplo, uma coisa engraçada, né? Eu faço até descrevo no livro. Se eu pergunto assim, ChatGPT, por favor, interprete o Cartilha da Cura da Ana Cristina César, né? Que é as mulheres e as crianças são as últimas que desistem são as primeiras que desistem de afundar navios. E aí o ChatGPT fala assim, puxa, eu não sei interpretar esse poema, mas aqui vão algumas informações da Ana Cristina César. Aí pega lá dados biográficos, né, que estão no Wikipedia, enfim. Estão aí nos... Por quê? Porque é um poema que não foi muito analisado, ele não tem na sua base. Né? Então ele não vai fazer uma análise, né, a partir daquela interpretação da poesia da Ana Cristina César. E olha que eu botei só... É um poema de 2 versos, assim, não era uma coisa longa. Mesmo assim não quis trabalhar. Por quê? Porque ele não tem essa informação. Porque o pensamento dele não é interpretativo. É probabilístico de ver o que já foi falado sobre a Ana Cristina e aí dá os dados que é o que mais tem sobre a Ana Cristina César. Né? Então, por exemplo, no caso da linguagem verbal, estou falando linguagem verbal porque tem a linguagem sonora, a linguagem visual, né? Quanto mais complexo e abstrato o nível da linguagem verbal, mais dificuldade a máquina tem. Então, por exemplo, morfologia, como as palavras são feitas, né? O léxico, etc. É regra. Maçã se escreve com C cedilha e tio. Né? Regra, vai super bem. Ele ama padrão. Né? Sintaxe, as estruturas gramaticais. Então, concorda o sujeito com o predicado, etc. Também vai bem, são regras. Embora comece a ficar um pouco mais, né, depende do contexto, etc. Semântico, o significado das palavras, vai bem. Mas a gente sabe, dependendo do contexto, muda o sentido de uma palavra. Né? Agora, pragmática, o contexto da enunciação é aceitável ainda. Eu botei aceitável porque eu estou aqui ajudando, falando assim, né? Você vai conseguir um dia, mas assim, tem muita dificuldade. É que o resultado é aceitável, mas tem muito gap ainda, tem muita falha. Né? Isso daqui, por exemplo, é um guia de como usar o ChatGPT. Né? Por exemplo, eu só uso para revisar.
uma língua que eu não sei, que eu não saiba direito, assim, que eu não sou nativo, inglês, espanhol, francês, etc. Mas, mesmo assim, eu tenho que ler o texto. Por quê? Semântica pragmática, né? Eu não, dependendo do contexto, se é um texto acadêmico, por exemplo, o abstract, né? Bom, tem termos e termos, tem termos mais informais, tem termos mais formais. A máquina às vezes entende também isso. Então, por exemplo, você fala assim, por favor, traduza esse e-mail para o espanhol, pensando que é uma professora da Colômbia, um exemplo. Ele vai usar termos em espanhol que são mais comuns na Colômbia, porque também tem as variações, né? Mas mesmo assim você não pode confiar 100%, que às vezes tem coisas de sentido que mudam. Agora, a pessoa que vai lá assim, faça um texto do zero, que aí tem que fazer a máquina pensar no contexto de enunciação, no conteúdo que vai ter, aí começa a derrapar. Então, assim, para revisão textual, padrão, tudo que for padrão, ou, por exemplo, faça uma pesquisa, quantas vezes aparece a palavra tal no livro tal. A máquina, é disso que se trata, né? Eu sei que contabilizar rapidamente. Agora, questões de conteudistas, ele tem dificuldade, né? Então, por exemplo, o exercício que eu dou para os alunos de redação é fazer um anúncio vintage, ou estilo vintage. Escreve o texto que você quer do anúncio e peça para o ChatGPT revisar em português arcaico. Então, a grafia antiga, farmácia com PH, etc. Né? E isso sim, mas o que os alunos fazem? Faz a porra do texto desde o zero no ChatGPT. Aí fica todo mundo igual. Aí eu explico 1000 vezes. Né? Mas o aluno quer o quê? É que nem o mercado. Ele quer, quero ir embora, não quero ficar fazendo isso daqui. Né? Quero menos com mais, quero ter um resultado ali com menos esforço. E aí que mora o perigo. Né? No caso do visual da IA, né, a gente tem também, né, essa mesma lógica de probabilidade, só que agora com imagens. Né? E existem bancos de imagens, todas etiquetadas. Então, por exemplo, toda vez que vocês têm aquele... Confirme que você não é um robô. E aí você tem que selecionar as plaquinhas. Aquilo lá está ajudando a criar, né, a identificação da visão computacional, como a máquina enxerga as imagens. Então, por exemplo, muitos de vocês, acho que todo mundo aqui já, né, clicou nesse. Vocês trabalharam para o Elon Musk. Vocês trabalharam aí para a Tesla. Vocês trabalharam aí por esses carros automatizados. Por que é sempre de rua? Porque é para ajudar a treinar o carro não bater numa placa, parar no semáforo, identificar um motoqueiro. Não sabia? É foda. A gente está sempre trabalhando, gente. A gente está sempre produzindo, mesmo sem saber. Né? E isso é a lógica da visão computacional. Né? Mapear as imagens, né? Identificar. Então, por exemplo, mamíferos. Aí tem um banco de imagens de mamíferos. Placentais, carnívoros, caninos, cachorro de trabalho, husky. Então, por exemplo, no caso das imagens, o pessoal fala assim, faça um cachorro na neve. Tem que falar, quero um cachorro husky, tal, porque ele tem a base do husky. Senão ele vai te dar um cachorro genérico. Né? E é isso que as pessoas fazem, né? Geralmente elas não pensam no detalhe. Né? O segredo para criar uma imagem com IA é o prompt. Quanto mais detalhado tiver o prompt, melhor o resultado em termos assim, né, mais perto de um trabalho único, assim, diferente, etc. Né, então, por exemplo, aqui eu quero um cachorro branco andando por uma rua em Salvador, visto numa fotografia tirada com lente e olho de peixe. Né? E aí, muitos diretores de arte, né, pessoas que trabalham com design, fazem uma engenharia de prompt. Né? Tem um nome, prompt design, que é isso, é como visualizar a imagem, né, e tentar formatar. Mas como é que essa imagem é gerada? Varredura das imagens que se tem sobre Salvador. Então, as 1000 imagens sobre Salvador. E é engraçado que eu fiz esse experimento, né, mudando. Então, eu faço um cachorro em Paris, faço um cachorro em Nova York, etc. E muda a rua. Né? Por quê? Porque a gente também tem as imagens catalogadas dessas cidades. Então, aqui aparece a questão da ladeira, né, a questão do... E é sempre assim, a região do Pelourinho, né? Por quê? Eu falei Salvador, eu não falei algo específico. Não falei na praia da Barra, não falei, né? Eu fui, né, algo genérico. Qual que é o pensamento da máquina em relação a Salvador? O estereótipo Pelourinho. Né? O estereótipo ali é a região do centro histórico. Né? Então, isso também é algo que mostra a limitação da IA. Acho que essa parte aqui da antítese, né, que não é
uma ameaça para o trabalho criativo é no sentido assim, de que a IA é limitada. Você é limitada. Assim, né? Ela tem suas limitações. Né? Inclusive isso de estereótipos. Né? E aí surgem questões éticas sobre os estereótipos dessas imagens que se reproduzem. Né? Enfim. E aí a gente chega na síntese, né? Eu já vou encaminhando no final, que já está quase 1 hora. O campo criativo deve ser repensado a partir da IA. Né? Que é assim, nem luxo nem lixo. A gente tem que encarar isso daí. Não tem jeito. Ah, que saco ter que estudar algo novo. Pois é, vamos ter que encarar isso daí. Né? Porque não é uma moda. Por que não é uma moda? Porque tem aderência na cultura, ou seja, o mercado já assimilou. Não é algo novo, então tem um lastro. É uma evolução de algo que já vem de décadas. Né? Então é algo que a gente vai ter que lidar em maior ou menor medida. Mesmo que a gente fale assim, não uso IA. Mas ela está lá como centro gravitacional para a gente repensar o nosso fazer. É que nem a fotografia foi lá para os impressionistas. Né? Então, né, pensar, né, no que a IA generativa é boa, no que a IA generativa é ruim. Né? E, obviamente, a lista do ruim é muito maior que a de boa. Né? E isso é importante a gente frisar e lutar e pensar, né, e tentar pleitear isso. Que, de fato, a IA ela é muito limitada. Mas ela é boa em algumas coisas, como perceber padrões e reproduzir padrões. E, às vezes, num processo criativo, a gente precisa ver padrões. Trabalhar com esses padrões, etc. Ou padronizar um estilo de texto, né, que é aquela camada lá da sintaxe e da morfologia. Né? Tem coisas que não tem jeito. Então, por exemplo, teve essa campanha super legal, que era testar, né? Então, crie... tá pequeno aqui, também não pensei, né? Que eu deveria ter pensado melhor. Um título para o Citibank incentivando o trabalho com responsabilidade. ChatGPT respondeu, trabalhe bastante, mas lembre-se também de aproveitar o tempo livre. Boring, né? Chato pra caramba. Aí o anúncio, né, feito, né, clássico do Citibank. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas. Né? E aí fez essa campanha, né, celebrando a inteligência naturalmente brasileira, né, a criatividade. Assim, o ChatGPT não vai trazer um texto criativo porque a gente chama de criativo, também tem isso, né? O que é uma publicidade criativa, o que é uma imagem criativa, um quadro criativo, né? Ele vai trazer um trabalho protocolar, porque o pensamento dele é matemático. É um chato, né? Não tem graça, não tem, né? Pede para Alexa fazer uma piada, é horrível, né? Ela não tem o senso de humor, ela não tem ato falho, né? Ela não tem, né, o inconsciente ali, né? Outra coisa também que me incomoda muito é a gente só assim, IA é um lixo, quero morte a IA, ou nossa, IA revolucionou a minha vida, e não estudar, né? Tem que estudar, assim. É isso que mais me incomoda mesmo, assim, porque as pessoas estão falando, sobretudo de limites éticos, mas sem entender como é que funciona. Mas onde é que está essa questão ética? Mas é por quê? Mas é por causa do treinamento. Esse treinamento funciona como? Né? Tentar entender melhor esse bicho para aí a gente criticar e conseguir criticar com fundamento. Porque só indignação pela indignação ela não move nada. A gente tem que fazer a crítica entendendo. Então tem aqui alguns livros, né, que eu coloquei aqui. Acho que o mais básico, assim, que é mais para o público geral, que é super bom assim, de ler, é o Desmistificando a Inteligência Artificial, da Dora Kaufman, né, que é uma autora que vem tendo grande destaque no campo da IA como um todo, não só criativo. Então, criatividade é só tipo um capítulo ali, bem curtinho, mas todos os outros textos, né, são da IA como um todo e de discussões éticas em vários campos. Mas é muito bom para dar esse panorama. Né? Então, vale muito a pena. Inclusive, é engraçado, porque quando ela vai nos podcasts, ela deu uma entrevista no Café da Manhã, se não me engano, da Folha, que era sobre o uso de dados das pessoas e IA. E ela foi muito assim, desmistificando assim, bom, tá, mas não é só a IA que usa seus dados não, meu filho. A hora que você acorda, a hora que você dorme, seus dados estão aí, né? E foi meio polêmico, assim, os jornalistas não estavam meio preparados, porque é isso, também quando eu fui divulgar meu livro, eu senti muito isso, assim. A gente não conseguia pauta, porque o pessoal só quer discutir os problemas, mas não quer entender o antes do problema, né? E isso é uma coisa que deixa a gente vendido, né, no final das contas. Fica só fatalista, e tudo bem, tem que pensar um pouco por esse lado, mas aí. Vamos lá, vamos ver o que acontece.
Tem um livro duro aí para o pessoal que tiver, né, quiser encarar, né, uma leitura aí de ciência da computação, quiser um livro de 1000 páginas, daqueles assim catataus, para vocês, né, se sentirem, né, grandes estudiosos da ciência da computação. Tem esse livro que é básico, né, Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, né, que aí tem de tudo, tem para games também, vai falar de várias coisas, vai falar melhor do processamento de linguagem natural, vai falar melhor da visão computacional, né. Tem um livro do John Maeda, né, How to Speak Machine, né, que é o pensamento de máquina. Esse livro não é novo, né, mas ele traz as bases do pensamento de máquina, que é a construção em looping, a probabilidade, etc, etc. E é um livro super fácil de ler. Não sei se fizeram em português, mas deveria. É meio básico, assim, dos estudos. The Creativity Code, né, que aí é focado total em criatividade, né, criação, né, que é o meu, não vou ficar falando aqui. Artificial Intelligence, um guia para pensadores humanos. E aí tem esse aqui que, das questões éticas, não é sobre IA necessariamente, mas é sobre algoritmos e sobre automação. É o que mais me interessou, assim, até hoje, em termos de discussão ética, que é algoritmos de destruição em massa, né? Como o Big Data vem destruindo a democracia e ameaçando... Não lembro o que era o resto. Mas é da Cathy O'Neil, que é uma cientista de dados, que escreve de uma forma não cientista de dados, então ela escreve de uma forma super gostosa de ler. Ela vai falar isso, né? Como a gestão dos dados e a automação desses dados tem trazido questões, por exemplo, para o mercado de trabalho na seleção. Né? A gente está falando de mercado de trabalho de ser roubado, mas assim, até na seleção a gente tem isso. Né? Por exemplo, currículo hoje em dia, você não pode dar o mesmo currículo para todas as vagas. Você tem que pensar nas palavras-chave da vaga e colocar aquelas palavras-chave no seu currículo. Porque senão você não vai nem ser filtrado pelo programa. Né? E aí ela vai falar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem empregadores, sistemas de emprego, que cruzam os dados com o score da pessoa de crédito, se ela está devendo no banco. E aí não seleciona, então vira uma bola de neve, porque a pessoa não tem dinheiro para pagar, não consegue um emprego, então a dívida vai aumentando e ela vai ficando à margem. Então vai muito nessa direção. É muito interessante, é assustador, você fica, meu Deus, você fica sufocado até, né? Outra coisa, né, para a gente pensar o campo criativo, né? Eu gosto muito do Willem Flusser, né, que ele vai falar do jogador, né? O artista como jogador. O nosso desafio não é mais uma sociedade de deuses ou artistas inspirados, mas sim de uma sociedade de jogadores, né, que vai brincando com as informações. E é impressionante, porque grande parte das discussões dele, que são lá da década de 80 e 90, que morreu muito cedo, ele estava antecipando tudo que a gente estava vivendo, né? O universo das imagens técnicas, por exemplo, vai falar de coisas que a gente vê hoje na visão computacional, na geração de imagens. Essa coisa da zero-dimensionalidade, que as imagens não têm dimensão. A imagem eletrônica, a imagem técnica, a mesma fotografia, né? É disso que se trata, né? Quando a gente vai ter as IAs de visão. Ele cria a partir do nada, né? Então, essa visão do jogador, né, que a produção de novas informações se vê quanto síntese de informações precedentes, isso é a lógica da máquina. E é um pouco a lógica criativa. Nada se cria do nada, né? A gente vai agrupando referências e trabalhando com elas. Qual que é a diferença? O humano vai passar pela emoção, vai passar pelo ousado. A gente não quer sempre acertar quando a gente junta. A máquina não, ela trabalha com isso, só que ela quer acertar, né? Então essa ideia do jogador, né? Isso é muito interessante. Outra coisa, pensar em processo criativo, né? Pensar assim, bom, a IA, onde ela pode tirar esse repertório para criar? É enviesado? É restrito? É mais completo? É mais completo, mas a forma como ele maneja esse repertório é mais limitado que o humano. E é enviesado muitas vezes, enfim. Mas nem sempre, dependendo do contexto, pode ser interessante. Processo. A IA pode estar no início, no meio, no fim. O grande erro é que o pessoal faz tudo do zero com ela e, né, e aperta o botão e pronto. Né? E a técnica, né? Como cada uma das técnicas da IA direciona o pensamento criativo. Então, por exemplo, tem uma colega pintora que ela imagina a imagem, pede para a IA e depois aquilo vira o rascunho para ela pintar. Né? Então, por exemplo, é uma forma interessante, né, de pensar poses, enquadramentos. Né? Isso não faz ela menos pintora. E aí, isso daí é o nosso julgo. E aí entra essa questão, né, também. Repensar os parâmetros criativos. O que a gente chama de criativo? Né? E não dá para não falar do caso, né, do Jabuti, do prêmio Jabuti. Eu fiquei imaginando assim, é uma questão nova. Né? Pela primeira vez teve alguma capa que usou IA no processo. Né?
E eu fiquei pensando assim, como se foi o Jabuti, se é que existia nessa época, não sei quantos anos tem, mas a premiação, mas e quando surgiu o Photoshop? Eu fiquei pensando assim, como que se resolveu? São questões que estão aí dadas que a gente tem que talvez se pensar nesses critérios e talvez afirmar assim, ó, capa sem IA, capa com IA, capa com tecnologia, enfim, né? Ou, né, também essa questão da capa da Luísa Sonza, né? Que aí ela foi indicada para o Prêmio Multishow, né? E aí, né, os fãs da Pablo Vittar que acham se bica, né? Esse povo nunca se bica. Uma fanbase lá reclamou que, pô, uma capa feita com IA e a Pablo Vittar. Só que aqui, a Pablo Vittar tava assim, né? Não tem Photoshop nenhum, não tem nenhuma manipulação digital. Né? Então, assim, são discussões. Né? E, por exemplo, eu faço parte do Prêmio Multishow já faz 7 anos no júri. E eu sempre, todo ano, eu mando e-mail e falo assim, gente, precisa repensar essas categorias. Não só por questão de tecnologia, mas porque, assim, a forma como a gente enxerga o mercado de música hoje é diferente do que era 7 anos atrás. Então, assim, artista do ano. O que é artista do ano? Eu não sei hoje em dia. É quem viralizou? É quem... Então, assim, no campo criativo como um todo, as novas questões nos convocam a repensar nossos critérios. Até para afirmar assim, ó, a gente só vai aceitar capas que não são feitas com IA. Mas é uma questão. Estava no regulamento que não podia? Questões. Premiações, gente. Premiações são uns negócios que, assim, são importantes, porque muda a vida de um artista, mas assim, ou de um escritor, mas é complicado. Sempre é complicado. Qualquer seleção é complicada, né? Treinamento tendencioso também aí tem a ver com repertório, né? Por exemplo, né, você tem discutido muito isso, assim, faça uma imagem de academia. Né? E aí sempre mostra os bombados. Mas o que é o corpo real de alguém que malha, de que faz academia, que não usa o suco, né, fake nerd, etc. Né? Como que é o corpo dessa pessoa? Né? O que são, né, esses estereótipos que a máquina vai reproduzindo? Porque o estereótipo também surge no banco de imagens que ele tem. Então, por exemplo, na publicidade, por exemplo, a gente tem muito a questão de bancos de imagem que você cria a partir daquilo. Isso, por exemplo, é uma questão. Né? Então você paga lá o... esqueci. Faz tempo que eu não... Shutterstock. E aí você pesquisa lá, família feliz. Vai aparecer a família branca. Hoje em dia tem bancos de imagens voltados à questão negra, né? A população negra, para ter mais diversidade nesses estereótipos. Né? Não é que você está quebrando estereótipos, hein? Está criando novos. Para ter mais variedade de estereótipos. Porque a gente, na imagem, sempre vai estar estereotipando de alguma forma ou de outra. Mas você está criando novos estereótipos com mais diversidade. Deepfake, né? A Ariana Grande aqui fazendo churrasco. Né? Isso daqui, mais uma vez, é a máquina que quer enganar alguém? Ou é a fanbase da rival que quer zoar com a Ariana Grande? Né? Ou o caso das deepfakes políticas, né? Então, assim, é isso. A máquina não é vilã nem mocinha, né? É quem faz uso, com uso político, né? Com uma intenção ali maldosa ou, né, de querer, né, fazer uma tendência ali para uma eleição, né? Enfim, e aí também entra o que? A literacia nossa de pensar. É real ou é verdade, né? É verdade ou é falso? E às vezes tem coisas tão absurdas que a gente fica até na dúvida. Né? Mas isso é algo novo, até para o jornalismo, né? A questão das fake news. Nunca antes a gente tinha esse gatekeeper, que era o jornal, mas falava a verdade. Hoje a gente tem que questionar tudo, porque não tem mais só o jornal noticiando. Muito pelo contrário. Né? Hoje a gente tem aí essas informações circulando. Racismo algorítmico. Né? Então, né, por exemplo, tem um caso, tem esse Netflix, tem esse documentário que se chama Coded Bias, que é de uma cientista de dados norte-americana, que ela uma vez ela estava tentando usar o reconhecimento facial e não funcionava com ela. O detalhe, ela era negra. E aí ela foi investigar o porquê. E aí ela, né, descobriu que os bancos de imagem de treinamento desses sistemas são racistas, porque não tem pessoas negras, não tem variedade de pessoas negras. Né? Então isso é uma questão que é de um apagamento histórico, porque falta pessoas negras, né, por muito tempo, até hoje falta, né, mas faltam pessoas negras dentro dos ambientes que criam esses algoritmos e que treinam e que pensam nessas questões, etc. Muito legal, esse documentário vale muito a pena. Autoria, também, questão que a gente tá, isso é questões abertas, assim, né? E aí? E aí? Né? O que é autoria, o que não é autoria? Né?
Então, por exemplo, né, teve o caso do fotógrafo que ganhou, né, um prêmio da Sony, e ele fez meio de uma forma de protesto, né, de um gesto ali, quase que uma performance, né, acabou sendo uma performance dele ganhar, né, a premiação e recusar o prêmio, revelando que a imagem foi feita com IA, né. E aí, obviamente, né, por exemplo, você vê a mão ali, parecem mandioquinhas, né, assim, porque a máquina tem muita dificuldade com reproduzir mão, né. Os artistas, gente, bom, quem desenha, né, sabe, mão é difícil pra caramba, né. A máquina, então, se nós, imagina a máquina, né. Então, né, ter IA ou ter o uso de uma tecnologia no processo faz ser mais autoral ou menos autoral? Volta a pergunta, como que o Jabuti fez com o Photoshop? Ou com a manipulação digital? As capas, muitas vezes a gente pega a fotografia já pronta e junta 2, 3 e faz uma nova coisa. Né? Questões em aberto. Isso, bom, vamos combinar, né? A autoria é uma questão que sempre se falou e enfim, não é nova, né? Não é com a IA que isso surge, né? Tal artista, não, ele imitou, o Ivan Lins imitou o Chico Buarque. A gente fala isso aqui, não, porque o Ivan Lins é menos, ele reproduziu tudo que o Chico Buarque já fez. Isso é algo que já vem desde sempre, né? Só que com a IA isso se intensifica. Mas, mais uma vez, o problema não está na máquina, está no humano, de como a gente vai avaliar esse output da máquina. Né? Então, por exemplo, a gente vai começar a avaliar o prompt dado, a gente vai avaliar o processo para ver o resultado. Talvez até algum ponto que a premiação comece a ver o processo criativo do objeto que ele vai premiar ou não. Né? E aí entra também, junto com isso, os direitos autorais para o treinamento da máquina. Que a máquina tira de onde? De textos de pessoas que são, né, protegidos por direitos autorais. Então, por exemplo, no Japão, chegou uma questão legislativa de liberar para treinamento de máquina qualquer direito autoral. Então, você não precisa, né, por exemplo, a IA de lá não precisa pagar direitos autorais. Ninguém paga. Né, mas eu falo, lá já está legalizado não pagar. Né? Aqui está se discutindo muito isso. No Brasil, gente, né, infelizmente vai demorar isso daqui. O Marco Civil da Internet demorou anos, quase uma década ou mais. Que dirá a IA? Né? Mas tem grupos de trabalho trabalhando em cima disso. E é uma questão legal. O que cabe a nós do campo criativo? Pensar eticamente. Legalmente, a gente não vai alcançar agora esse nível, mas eticamente. Né? Que é o nosso direcionamento que a gente faz com a máquina. E como a gente avalia o resultado. Isso é uma questão. Então, por exemplo, quando a gente pensa na legislação de plágio. O que é plágio e o que não é plágio? Isso é uma questão que legalmente tem um ponto de vista, eticamente no fazer criativo tem outra. Legalmente você tem que provar que a pessoa que plagiou viu o objeto de referência. Agora, eticamente, a gente não quer saber disso, né? Pô, foi parecido, foi igual. Né? Enfim. E é isso que eu encerro a minha fala, né? São muitas questões abertas, né? Então a minha fala nesse sentido, né, foi. Vou até parar, devia ter botado esse daqui por último, mais legal. Né, pensar isso. A gente está em aberto, são discussões em acontecimento. Por um lado, a IA é uma ameaça. Por outro lado, ela pode não ser se a gente conseguir ir contra o discurso hegemônico, né, contra esse discurso de produtividade, fazer mais com menos, etc. Mas, de qualquer forma, a verdade é não tem para onde escapar, a gente tem que repensar. Né? Então, com isso, eu agradeço mais uma vez o convite. Vai ficar aqui meu contato para outras conversas. E obrigado aí pela atenção. Muito obrigado. Ai, falei muito, desculpa, gente. Professor Renato, o senhor passou um pouco, mas foi uma... Acho que todo mundo aqui estava até comentando ali uma conversa muito instigante, né? Um papo assim que acaba levantando muitas lebres, né? Assim, muitas fica pensando. Né? Eu vi o espanto aqui das pessoas com aquela coisa de você ter que clicar para identificar a placa, né? Que muita gente não sabe o que está fazendo. Inclusive, você acabou respondendo até uma pergunta que eu faria, que era justamente sobre essa percepção que a gente tem de estar já trabalhando para a IA, né? Que a gente vê, por exemplo, lembrei de uma entrevista do Robert Darnton no Roda Viva, que ele comentou uma vez que o Google fez uma proposta para Harvard para digitalizar toda a biblioteca.
E a desculpa é que eles iam digitalizar para poder fornecer para o mundo inteiro. Só que aí, quando a Harvard foi ver os detalhes, você não tinha prazo e você não tinha garantia de que aquela disponibilidade continuaria ou não depois de certo tempo. Mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com a oferta dos e-mails com as universidades para ter, né, pra você guardar os arquivos e tal. Passou alguns anos, eles, não, agora você tem que pagar se você quiser ter a partir de tal ponto. Uma outra questão que eu vejo, que você até citou, no caso, por exemplo, da construção dos bancos de dados, que dá também esse problema do racismo algoritmo, é o viés que a gente encontra na inteligência artificial, né, nesses chat GPTs da vida. Eu já tive a oportunidade de fazer pesquisa, por exemplo, o que o chat identifica no banco de dados sobre determinadas referências bibliográficas. E a gente percebe que ele é enviesado, tem certos tipos de bibliografia que ele não aponta. Provavelmente, como você fala, não, porque matematicamente ele identifica que o certo seria identificar esses, e talvez autores mais polêmicos ele não cita, né? Então tem um problema sério para você usar, como você identificou aí. Eu acho que fiquei com vontade, inclusive, de procurar os outros livros que você indicou, porque eu acho que vai ajudar a gente que está pensando, inclusive nessa questão que você fala de não ser novidade. O Festival de Annecy, que é o festival de animação lá na França, pela primeira vez eles permitiram a entrada de animações que usam IA. Houve a maior polêmica, principalmente os europeus lá chiaram, porque, você está permitindo que entre a IA aqui, mas eles usaram justamente esse argumento que, mas espera um pouco, quando entrou a computação lá atrás, houve a mesma choradeira. Inclusive eles mostraram, vocês ficaram com o mesmo medo. Eu acho que é melhor a gente trazer isso para nós aqui perto, para a gente identificar o que é que está acontecendo, para a gente entender e poder trabalhar com isso daqui para frente. Eu acho que nesse ponto a gente está até identificando que as universidades estão entrando com as disciplinas de IA, estudos dessa parte tecnológica. Eu acho que isso vai acrescentar muito para os nossos estudos, né, para o nosso pensamento crítico, para a gente saber com o que está lidando. Infelizmente, nós não temos muito tempo, porque a gente já chegou aqui no limite. Será que daria tempo para uma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta? Ó, André? Só que você tem que falar aqui no microfone. Mas, por favor, seja breve. Sem discurso. Cronologia é baseada... a partir de cronologia que você baseia a ambivalência moral. Como a máquina calcula cronologia? Precisa melhorar esse prompt. O seu prompt não foi foi muito GPT bom. interno. Você quer saber desde quando a ambivalência das tecnologias, o debate moral das ferramentas, é isso? Cronologicamente? Até a abolição da escravatura, preto não presta. Dali para frente, a gente tem que julgar diferente. Como ela calcula cronologia, senão ela não consegue calcular a valência moral. Entendi. Pois é, boa pergunta. Abre o chat GPT, vamos ver o que ele responde. Mas eu acho que nesse sentido, o que acontece? Possivelmente, ele faz uma leitura moral também dos textos. Isso acontece. Porque por exemplo, teve um debate que eu fui assistir, o lançamento de um livro, e aí, obviamente, falaram de IA, porque era com o Valcir Carrasco e uma outra autora de novela que estava lançando um livro. E o Valcir Carrasco falou assim: eu tô testando o ChatGPT para fazer novela, enredo de novela e tal. Só que eu fiquei decepcionadíssimo. Porque eu peguei e falei assim: escreva uma história em que o filho mata a mãe. E aí pegou uma história que tem, né, moralmente questionável. Né? E o ChatGPT falou assim: desculpa, eu não posso fazer uma história que fira minha ética e minha moral. E aí ele falou assim: mas é uma história bíblica. Ele pegou, porque muitas novelas vêm, né, da Bíblia, né? Eles pegam certas passagens e criam em cima. Então a máquina, ela também tem um filtro moral. E isso é uma questão também, porque obviamente tem, para não ser racista, né, na medida do possível, mas também tem o contrário, de ser moralista ao extremo com várias outras questões. E tem uma censura prévia da criação.
Uma boa pergunta isso, porque de fato existe essa censura moral antes. Pro bem, né? E também pro mal. Como esse caso de, tipo, não posso criar uma novela baseada numa história que o filho mata a mãe. O colega ali, acho que tinha uma... Você que queria complementar? Uma pessoa feita uma roupa de alemão da época nazista. Uhum. Então, assim, foi feito o ChatGPT, não teria esse filtro, né? Porque na época do Holocausto não teria usando a roupa do exército alemão. Uhum. Entendi. O que você teria Tem que saber o prompt, né? Qual foi o prompt que foi? Que numa dessas foi intencionalmente colocado lá no prompt. E aí talvez eles não tivessem tido essa leitura moral. A máquina não teve essa capacidade de fazer essa leitura moral. É. Sim. Também tem isso. É, tipo, você não pode falar assim, quero ver uma foto da Madonna pelada. Não tem, ele não vai fazer. Porque ele não trabalha com nudez, por exemplo. Perde direito autoral. É direito de imagem, né, também. E as apólices, né, contra... por exemplo, claro que tem, né? Tem um monte de imagem de IA pornográfica, mas agora ChatGPT, dali, esses não fazem. Então depende da ferramenta. São muitas. Uma coisa também que é interessante falar, que eu não comentei, assim, tem muita ferramenta. Tem um site que cataloga um pouco isso, que se chama aiartists.org. Artistas de IA, né? AI Artists. Tem um monte de ferramenta. A gente fica só no ChatGPT dali, mas assim, até esses... Porque assim, o que acontece? Por que o ChatGPT ficou famoso? Porque a OpenAI comprou, né? Então, os grandes conglomerados compram dos pequenos, mas tem muitos pequenos e muitos experimentos também. Então, também tem que ver onde foi feito. Agora, só um minutinho. A gente tá com o tempo restrito. Eu vi que tem o Robson que levantou. Assim, se vocês fizerem brevíssima, serão as últimas pra gente encerrar, tá bom? Não. Tem a exposição file Tá no tendo. file que é de A. Exato. Então assim, Robson, e aí pra encerrar, tá bom? É bom Quer fazer mesmo, aqui, você pode fazer aqui. Aí a colega tá muito longe. Vou tentar ser rápido. Você estava falando em vários momentos, eu concordo completamente, só que eu trouxe uma reflexão essa fala, que não é o ser humano, não é um instrumento, né? É o ser humano que usa ele. Eu concordo com isso, mas eu fiquei pensando naquele pesquisador, né, historiador Bruno Latour, que ele tem uma teoria do autor-hate, né, do Sactante, com o objeto age e tal. Aí eu fico pensando se isso não seria mais complexo, né? Meio como a discussão da arma, né? Por que a arma é proibida? Né? Muita gente quer proibir quem vende a arma, que liberar, né? Que não é o ser humano que usa. Né? Se você tem um acidente de trânsito ali, você tem a arma, aquele objeto, a partir do momento que ele existe, ele se torna um ser social. Ele age em você também. Né? Então, acho que pelo menos no campo da educação, a existência do chat, ainda mais num mundo onde você não tem tempo para nada, né? Ele vai atuar com o aluno, dialogar com o aluno, porque o aluno use ele. Né? Se ele não existisse, isso não aconteceria. Então, eu acho que talvez seja um pouco mais complexo, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre essa relação objeto e a gente, né? E ser humano. Não, excelente reflexão. A teoria da Torrede ajuda muito a entender. Porque assim, é aquela coisa, não é questão da arma, não é só que é ver um social. E numa briga de trânsito, uma coisa é você dar um soco, outra coisa é você ter uma arma. Né? Porque a força, né, é diferente, pode matar. No caso da IA, também. Ela é muito... dá um resultado muito poderoso perto do que um estudante que está aprendendo ali no terceiro ano, agora todo ano, terceiro ano do ensino médio pode fazer. Então também tem isso, acho excelente. A teoria Torrede ajuda muito a entender. Eu acho que vale a pena até investigar à luz da Torrede. Muito legal. Eu tenho namorado um pouco essa teoria, mas ainda não... Agora tem a colega lá. Mais como autora, né? Sou roteirista, escritora. E você falou essa questão dos direitos autorais e de como a IA usa esse banco de dados, enfim, para entregar. E aí, um questionamento um pouco sobre a criatividade e sobre como o mercado e muitos leitores esperam que a gente entregue esse pensamento que é a entrega, que é o padrão, o lógico, que segue
esse modelo e cada vez a gente tem menos espaço para histórias mais criativas. Então, assim, a gente está num momento muito crucial de embate. Se é para ter a mesma literatura, por exemplo, que a gente sempre que é famosa hoje, a IA faz. Aí não precisa do humano. Então a gente tem que se colocar. Porém, essa questão do direito autoral, ela é muito forte também. Porque você pode virar para IA eu quero um texto assim, 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 no estilo do Machado de Assis. Sim. Né? Claro que é uma pessoa que não tem mais direito autoral sobre isso. Porém, existe um campo ético aí que eu sempre fico esbarrando, sabe? E que é diferente do quando entrou o Photoshop, por exemplo, ou a fotografia. Né? Que foram ferramentas, mas isso substitui coisas que são... Eu não sei se é porque eu levo a literatura para um outro campo, e talvez a fotografia e as artes plásticas tenham entrado nesse embate. Mas, para mim, para minha área como escritora, é muito assustador. Sim. Então, é só uma colocação. Não, sim. Não, isso é muito importante que você falou, porque, de fato, junto à fome com a vontade de comer. O mercado quer vender qualquer coisa. Quer vender qualquer literatura. E aí a entrega qualquer literatura sem ter o escritor. Então, assim, é ótimo. Não vai atrasar, né? Não vai ter uma crise existencial, né? Que os escritores têm, todo mundo tem, que trabalha com criatividade, né? E isso é uma padronização, porque, por exemplo, no campo do texto publicitário e também roteiro, né? A publicidade anda totalmente sem sal. Não tem mais criatividade nenhuma. Porque atravessamento algorítmico. Você vai ter que escrever o termo que a pessoa busca no Google. Você não tem que fazer uma gracinha nem nada. Né? Então, a IA, e aí junta com a vontade de comer do mercado, de querer a padronização, que é o mais rápido, que é o mais eficiente. E aí a literatura, nesse caso que você está falando, pela eficiência comercial e não pela arte. E aí são embates de delimitação de campo. Né? Assim, o que é arte, o que não é arte, o que é literatura, o que não é literatura. Né? Que sempre existiu, mas agora é potencializado pelo mercado, que está sempre lá, está sempre atrasando tudo, trazendo questões. Mas muito interessante isso que você comentou, de fato. Né? O mercado ama a IA também por causa disso. Né? Porque dá o padrão. E o consumidor também quer. Aí entra uma coisa bem adorno aí, né? Assim, o gosto médio, né? Então, assim, a gente está vivendo tempos muito esquisitos para a criação. Né? E a IA é só uma bomba a mais que potencializa tudo isso. Né? Que já veio. Você sabe que eu lembrei agora de uma discussão já na animação, que eles falam assim, que por enquanto o pessoal que trabalha com cinema, os filmes para o cinema, não estão tão preocupados. Mas, por exemplo, para televisão e para o streaming, que é série, que tem uma fórmula, eles já têm um medo que a IA você possa criar um molde e criar uma série inteira sem ter toda essa necessidade de estrutura criativa para montar. Então você vê como é uma coisa que realmente essa questão da criação ela pesa muito. Mas enfim, estamos chegando ao final da segunda noite. Eu agradeço muito, a gente vê o interesse que a sua apresentação nos trouxe, professor Renato. Eu acho que isso aí, a gente tem um histórico aqui, a gente sempre fala aqui em outras edições que geralmente quando a gente traz os convidados ou eles lançam os livros aqui, isso acaba reverberando nos anos seguintes. Né? A gente vê trabalhos sobre esses assuntos nos anos seguintes. Então eu acredito que a gente vai começar a ver esses trabalhos. Eu estou muito curioso para ver se isso vai acontecer. Então agradeço novamente a sua participação aqui, que foi muito importante. Também a presença dos colegas, lembrando que amanhã nós continuamos aqui, teremos mais sessões temáticas, mais apresentações, então nos vemos amanhã. Muito amanhã obrigado. É você que fala. E amanhã é eu que falo. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelas perguntas, pela atenção. Vamos aí, vamos ver o que vai sair dessa IA aí. Que saco, né? Mas vamos ver.